Alô, meus queridos alunos, aqui Reverendo Wilson de Oliveira, professor Wilson de Oliveira, e nós queremos falar com vocês hoje a respeito da, eh, da preparação, do treinamento do obreiro para exercer os cargos eclesiásticos, né, dentro da igreja do Senhor. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Né? Nós sabemos que a igreja, ou a eclésia, né, ou a assembleia do povo, como diziam os atenienses, os chamados para fora, né? Ela nasceu no dia de Pentecoste, mais ou menos nos anos 30, depois nos anos 48 a 51 ela foi, né? Em 51 parece, teve o concílio de Jerusalém, e ali foi decidido que a igreja não era só em Jerusalém, iria se expandir em todo lugar, e desde então a igreja ficou, né, necessitando de mais pessoas para ajudar, né? Para ajudar nessa obra. Glória seja dado o nome do Senhor. Em Mateus 24:14 diz que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, não é? E então viria o fim. Então, no nosso tempo também, a gente está vendo pelas coisas que estão acontecendo, que está chegando o fim dos tempos. Então a gente também tem que se apressar e colocar o obreiro para trabalhar, colocar, né, quem quer trabalhar, ensinar e mandar para o campo. Amém? Eu lembro quando fala mandar para o campo, eu lembro de Paulo e Barnabé, né? Eles tinham a vontade de trabalhar umas coisas lá em Atos 15, 22 até 32, você vê ali a sede desse pessoal, inclusive também de Barsabás, né? Barsabás, você sabe quem é Barsabás? Barsabás é exatamente aquele colega de Matias que foi separado com Matias, né, para serem os discípulos, ser discípulo no lugar de Judas Iscariotes. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, graças a Deus, né? Nós temos sede de pregar a palavra de Deus e a igreja precisa de pessoas, né? A igreja precisa de pessoas para divulgar essa palavra. Não é só os pastores, né, que administram a igreja, mas temos que ter evangelismo, temos que ter, aleluia, pessoas preparadas para isso. Então, por isso você está se preparando para ser um obreiro, para ser, aleluia, um ministro de Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Eu ia passar no quadro, mas acontece que eu vou passar por aqui mesmo para você, né? Então, a igreja, na verdade, é um organismo vivo, né? Ela é mais do que uma organização. Hoje em dia, os pentecostais, eles têm que correr com a coisa. Por quê? Porque, irmãos, a igreja está se tornando, né, uma organização, organizações empresariais. Mas, na verdade, irmãos, a igreja, você que se preocupa com a igreja pura do Senhor, saiba que a igreja é um organismo vivo, fundado por Deus Pai, né, criado por Deus Pai, né, edificado por Deus Filho, Jesus Cristo, né, e regido pelo Deus Espírito Santo, através da palavra e revelação profética. Amém? O pastor, através do conhecimento espirituais e dons especiais, ele apenas administra os trabalhos, né? Sendo os diáconos responsáveis pela parte material da igreja e os demais líderes da igreja administram a parte espiritual, cuidam da parte espiritual, assim como em Atos 6, não é mesmo? Então, é, os bispos, né, supervisionam. Bispo, a palavra bispo significa superintendente. Ele supervisiona um grupo de pastores, não é mesmo? Os trabalhos em geral, e os apóstolos, né, sob orientação do Espírito Santo, comandam todas as igrejas local e agregadas. Eu vejo aí muitas pessoas ser eleito bispo, né? Eleito bispo, bispo de quê? Se você é bispo, você tem que ter muitas. Bispo é aquele que é escolhido, né, separado para eleito para cuidar das igrejas, tanto da local como das de fora. A palavra bispo vem de
superintendente, amém? Superintendente, ela é traduzida aqui no português. A gente não precisa falar, né, hebraico, nem latim, nem, né, para poder não confundir vocês. Então, é, é isso aí. Na igreja você tem que saber que, né, os bispos, né, eles são, muita gente aí que dá muita atenção a isso, é o bispo fulano de tal, é o apóstolo fulano de tal. Que isso, irmão? Isso é um pastor melhorado, né? Glória seja dado o nome do Senhor, não tem nada a ver, tem nada demais. Hoje em dia é bispo, presbítero, é presbítero. Irmãos, eu não dou valor a nada disso assim, sabe? A nome, eu não me fio em nome, eu fio na palavra de Deus. Amém? O que vale é o conhecimento e a experiência que você tem com Deus. Amém? Veja lá, em 1 Pedro 3,15, a Bíblia diz: antes santificai-vos ao Senhor Deus e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Amém? O que isso quer dizer, irmão? Que nós temos que saber, antes de nós sermos eleitos, antes de nós sermos consagrados, nós temos, irmãos, que saber conhecer bem a palavra de Deus, a história, a Bíblia e a história da Bíblia, a igreja e a história da igreja, para que nós possamos não sejamos envergonhados diante do homem. Porque tem pessoas aí andando pela internet só para envergonhar crente, viu, irmãos? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Amém? A palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso disse Paulo a Tiago em 2 Timóteo, né? Paulo a Timóteo, no 2 Timóteo 2,15. Amém? Glória a Deus. Queridos, até os apóstolos, você vai dizer, mas por que precisa preparar? Por que não é? É porque você não ser criticado, irmão. Porque até os apóstolos, né? Eles recebiam críticas quando não respondiam bem a uma indagação do público. Amém? Então, se os apóstolos recebiam, nós não vamos receber. Amém? Então, nós temos que apresentar a Deus como obreiro aprovado. Amém? Nós temos que conhecer a Bíblia, viu? Bem, desde o Éden até do Éden até o Apocalipse, né? Até o final dos tempos, até o juízo final, né? E nós temos que conhecer a história da Bíblia, entendeu? A história de cada um que escreveu a Bíblia, a história de cada versículo da Bíblia, como é que foi, onde foi, para quem foi, viu? Nós temos que saber discernir essa parte aí, porque senão, irmão, você lê a Bíblia, você só, né? Amém. Você só aprende o que está aqui dentro. Mas por que foi escrito? Né? Hermeneuticamente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas acontece que tem a leitura de aproximação, tem a leitura de interpretação e tem a leitura de análise, onde você vai fazer o contraste com outros escritos, né, da época em que foi escrito cada livro, para você saber a verdade, o que o profeta, o que a linguagem da época queria dizer. Amém? Glória a Deus. Então, você está se preparando para ser um obreiro, então você tem que entender tudo, né? Você tem que conhecer o Evangelho, os evangelistas, as doutrinas, os doutrinadores bíblicos, né? Sobre os discípulos e apóstolos, sobre tudo, sobre a história da igreja primitiva e como a igreja primitiva dos apóstolos chegou até o século XX. Amém? No mínimo, você tem que saber isso se você quiser ser um bom obreiro. Amém? Glória a Deus. Ah, não, porque Deus me escolheu, tal, eu sambei, eu rodei no poder. Não tem nada disso, esquece isso. Vamos para a realidade, amém? Glória a Deus. Reparem o critério que os apóstolos usaram para escolher os seus líderes. Veja bem,
Em Atos 15, 22, está assim: então pareceu bem aos apóstolos e anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, né, José, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Eles queriam eleger, né, antes de enviar a pessoa, eles queriam eleger, eles queriam justificar por que, que aqueles homens estavam indo, não é mesmo? Ter certeza que eles eram apóstolos, que eles eram fiéis, não é mesmo? Em Atos 1, 23, 25 e 23, Atos 23, 25, Atos 1, 23, 25 diz: e apresentaram dois para substituir Judas, não é? Já falei isso em cima aí. José, chamado Barsabás, que significa filho do sábado, né? Que tinha por sobrenome o justo, e Matias, aquele que realmente foi eleito, né? Olha só, verso 24. E orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois vocês têm escolhido. Veja a oração dos apóstolos, meus irmãos. Você, pastor, você, pastora, que está aí escolhendo gente, a reveria para consagrar. Vejam bem, os discípulos, os próprios apóstolos, oraram para ver se era da vontade de Deus que, né, qual das pessoas, o Barsabás ou o Matias, qual delas se colocaria no lugar do discípulo Judas. Judas Iscariotes, amém? O traidor. Então, veja a oração que eles fizeram. Tu, ó Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses tu tens escolhido. Aleluias. E no verso 25 está: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antigamente eles tinham um critério, né, de duas pedrinhas, que eles tiravam sorte. Tumim, que significa que a pessoa era inocente, e urim, que significa uma pedra preta, que significa que a pessoa era culpada. Então, usava o tumim e o urim para tirar sorte, amém? Se caísse a pedra preta, aleluia, aquela pessoa não estava capacitada. Se caísse a pedra branca, a pessoa estava capacitada, como diz lá no Apocalipse, né? Tem um hino também, né? Aleluia, uma pedrinha branca eu lá receberei. Então, você vê aí, já está entrando na história, né? Glória a Deus. Então, aquela pedrinha era para tirar sorte. E eles tiraram sorte, votaram, tiraram sorte, e ali entre Matias e Barsabás, que também andava com Jesus desde João, foi escolhido Matias, como eu já disse, amém? Glória a Deus. Então Matias ocupou o lugar de Judas Iscariotes, e este foi o critério maravilhoso. Então, quando você for eleger os seus diáconos, seus presbíteros, quando você for escolher, aleluia, dá, irmãos, um teste, dá uma prova, experimenta-los, né? Antes de serem encarregados de alguma coisa na igreja. Aleluia, para fazer uma missão, chama eles, vê se está preparado para aquela missão, porque, aleluia, a obra de Deus não é brincadeira, e ela é sofrida, e se eles forem despreparados, vai ter problemas. Amém? Glória a Deus, pastor, presidente de obra. Então tá, estou aqui para ajudar você. Veja, em Joel, os requisitos básicos para pregar a palavra e receber e exercer dons espirituais. Veja bem, por que eu falo isso? Porque todo mundo pode pregar o evangelho, receber e exercer os dons espirituais, conforme está em Joel
2, né? E também está em Atos dos Apóstolos 2, 3 e 4, em Atos 10, 44 e 48. Vejamos, Joel 2, 28 e 31 diz: E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, viu? E também sobre os seus servos, os servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, irmãos, lá 700 anos antes de Cristo, esse fogo do Espírito Santo já estava prometido. Aleluia, através do profeta Joel. E o Senhor não disse que ia derramar o Espírito Santo sobre o pastor, sobre a pastora, sobre o profeta, sobre o sacerdote. Ele disse que ia derramar sobre toda a carne. Atitude democraticíssima de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, qualquer um, Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, né? Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Jesus disse, ide. Amém? Glória a Deus. E no verso 17 ele diz que todos receberiam, aleluia, em Marcos, né? 16, 15, 16, Marcos 15, aliás, 16, 17, que diz, aleluia, que todos, né? Aleluia, poderiam, né, receber os dons, né? A gente vai falar mais embaixo aqui. Em Atos 2, 3, 4, no dia de Pentecostes, diz que foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tinha 120 pessoas lá no cenáculo, não tinha um só. Amém? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Atos 10, 44 e 48. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo, de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios. Então, irmãos, o que eu quero dizer assim? Pedro, né, vou terminar aqui no verso 47. E Pedro disse, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes? E também receberam como nós o Espírito Santo? Significa que Pedro, que era um judeu conservador, ele ali, irmãos, ele ficou pasmado, porque Deus usava todos. Então, aleluias, o diácono pode orar, pode profetizar? Pode. A obreira pode orar, pode profetizar? Pode. Aleluia. O presbítero, o evangelista, pode orar, pode profetizar? Pode. Né? Qualquer pessoa, porque a Bíblia diz que o Senhor derramou. Problema em relação aos dons, o Senhor disse que derramou sobre toda a carne. Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, fazer milagre, orar para o enfermo, qualquer um, né? O presbítero é indicado para orar pelos enfermos. Mas na falta do presbítero, você pode orar, você pode ter o dom da cura, você pode ter o dom da revelação, tu pode ter o dom dos sinais e prodígios, independente se você for pastor, for presbítero, for evangelista, for o que for. Amém? For diácono, amém? Você pode ter. Aleluia, mas é preciso, né, fazer um divisor de águas, que os dons são revelados a todos, são distribuídos a todos, mas os ministérios têm algo específico, amém? Os dons são revelados a todos, mas para ir para o ministério, aí a coisa muda um pouquinho de figura, amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que é agradável, aquele que em qualquer situação, qualquer nação,
o teme e faz o que é justo. Então, em qualquer nação, em qualquer lugar que alguém clama o Senhor, ali estará o milagre de Deus, com certeza. Amém? Então, agora, para ser um ministro de Deus, aí é outros 500, né, meu irmão? Glória a Deus. Ser empregado é fácil, agora ser gerente é difícil, né? Então, você vai ter que passar por um certo critério. Então, o objetivo do ministério eclesiástico, vamos ver aí. Efésios 4:10 diz: aquele que desceu, né? Você está se candidatando aí para uma vaga, né, de presbítero ou pastor na sua igreja, então você tem que ouvir isso. Olha só o que o Paulo falou em Éfeso, né? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Amém? São chamados ministérios quíntuplos da igreja, certo? Para que isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Homem, o Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, o Senhor distribuiu 5 ministérios, amém? Glória a Deus, né? Que é os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores da palavra. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o que a pessoa precisa para entrar, para galgar esse ministério? É entrar de qualquer jeito? É passar um ano na cadeia e ler a Bíblia todinha e sair de lá, né, arrumando uma igreja para ele, porque não tem emprego, ninguém confia nele para emprego? Não, não é isso não. Glória a Deus. A Bíblia diz, essa palavra, em Timóteo 1:7, diz assim, essa palavra, Timóteo 3, né, 1:7, diz assim, essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o apostolado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Vamos repetir? Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Glória seja dada o nome do Senhor. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição, seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não governar bem a sua própria casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? Se alguém não governa a sua casa, para que você está candidatando a ser pastor? Se você nem lá na sua casa, você, né? Então, não neófito significa não ignorante, não principiante, não desletrado. A pessoa tem que ter a leitura, porque ele tem que ler a Bíblia. Amém? Então, ele não pode ser principiante que entrou na igreja ontem. Amém? Ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, ainda que outra pessoa leia para ele, né? Mas ele tem que ter conhecimento, né? Então, hoje em dia todo mundo está querendo ser pastor e às vezes tem muitos pastores analfabetos. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque alguém pode ler a Bíblia errado e ele interpretar errado. Amém? Então, não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Sabe o que é isso? É a pessoa que alguém não sabe ler, a pessoa lê a Bíblia para ele, ele vai interpretando, ele soberbece, não é isso, é aquilo outro, faz igual o Montano, né? Montano, ele
tinha o seu próprio meio, e um dia montando disse, as minhas profecias são maiores, as minhas profecias são maiores de que os teólogos, de que Orígenes, de que Clemente, dos discípulos, dos apóstolos, depois de João, né? Ireneu, Papias, né? É, o Montano começou a profetizar, da profetada, de 100 a 200 aí, ele começou da profetada, profetizou tanto que desviou. Você me entendeu? Então, é aquele problema. Tem pessoa que se ensoberbece. Aquela pessoa que não estudou, não teve cuidado de ler a Bíblia, não teve cuidado de se aperfeiçoar, e depois ele recebe logo o cargo de pastor. Vai numa igreja que o pastor é mais ignorante que ele, aí dá o cargo de pastor para ele. Chega lá, meu filho, ele começa a fazer besteirinha, soberbece. Não, eu sou pastor. Eu sou pastor. E ali ele começa a fazer besteira. E não pode fazer besteira na igreja de Deus. Amém? Tá gostando? Tá gostando? Então dá um tempinho que eu já vou, né? Não neófito, eu vou parar um pouquinho aqui para poder fazer um outro vídeo para você acompanhar. Amém? Vídeo número 2. Então, veja bem, não seja neófito, para não se ensoberbecer, pensar que ele está certo, porque ele não sabe ler a Bíblia, então não sabe interpretar a Bíblia. Então alguém falou para ele, ele pensa que aquilo é o certo e cria uma outra doutrina, não é? Glória seja dada o nome do Senhor. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta do laço do diabo. Quantas pessoas a gente tem visto que vão na porta da igreja para afrontar o pastor, para afrontar o diácono, para afrontar a missionária, para afrontar a pastora? Por quê? Não é mesmo? Então, é bom que tenha bom testemunho daqueles que estão lá fora. Os que estão de dentro, às vezes, estão com você. Mas os que estão lá fora, olha assim e fala, aquilo é um verdadeiro pastor. Aquele é um verdadeiro pastor. Não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. Não seja criador de confusão, né? Glória a Deus. Eu vejo que Nicolau, você vê os discípulos, eles, né? Escolhei homens cheios do poder de Deus. Escolheram o Nicolau lá, que foi o primeiro herege da nossa história. Amém? Vou mudar para outro vídeo e rapidinho eu volto. Amém?